Então é hoje. Hoje a gente vai testar se aquela história de colocar bombril na antena realmente funciona e mais. Você vai aprender que seu celular é um pouquinho mais poderoso do que você imaginava. Netflix está lançando agora a terceira temporada de Stranger Things. Para quem não conhece, é uma série de ficção científica que se passa nos anos 80. E uma coisa muito legal dessa série é que tem uma caracterização absurdamente boa dos anos 80, com todas aquelas músicas, os personagens, todas as roupas muito características dessa época meio maluca em que eu passei a minha infância. Se você não viveu nessa época, saiba que as televisões não pegavam muito bem nos anos 80. Era muito normal a gente ver uma televisão toda chuviscada. E para melhorar a imagem, uma coisa que muita gente fazia, eu cansei de fazer, era colocar um bombril na antena para ver se melhorava a imagem. Então hoje, além de testar para ver se isso funciona, se tem alguma lógica ou qual é a lógica disso, a gente vai ver também que o bombril pode funcionar no seu celular. Sim, seu celular consegue perceber o bombril. Dá uma olhada nisso. Para divulgar o lançamento da terceira temporada de Stranger Things, a Netflix criou um app que se chama Stranger Antenna. Então, se você usa Android ou iOS, é só você ir lá e procurar por esse aplicativo Antenna com 2 N's. Eu já instalei aqui e esse aplicativo tem uma característica muito louca. Se você aproximar o bombril do celular, ele te mostra cenas exclusivas da nova temporada. Olha só esse negócio funcionando. Entrei no bichinho aqui, já aparece uma imagem bem anos 80. E isso aqui é o que a gente via na televisão que ela não estava pegando bem, tá? Vou até aumentar um pouco o volume, ó. Esse chiado aqui era o nosso terror. E aí se você aproximasse o bombril da antena, vamos ver se vai acontecer mesmo. Peraí, tirar o bombril da embalagem. Óbvio que você não vai esfregar o bombril no celular e riscar todo o celular, tá? É só para chegar perto ou encostar devagarinho. Falha na conexão de internet. Eita, nós. Será que a Mari não pagou a conta de internet? Tentar novamente. Agora foi. Esse foi o sucesso. Ah, o cara do bombril. Ó, se eu tirar o bombril, para de pegar na mesma hora. Da demo. E a gente segue na nossa parada de sucesso do Stranger Clippers. Bem na boca do balão. Anota aí então, Stranger Antenna com 2 N's. Além das cenas inéditas de Stranger Things 3, é muito louco colocar o bombril perto do celular e ele começar a pegar alguma coisa. E como é que esse raio de aparelho consegue perceber o momento que você chega com o bombril perto dele? Dentro de quase todos os smartphones tem um sensorzinho que se chama magnetômetro. Ele consegue medir o campo magnético. A principal função desse sensor é servir como bússola. Então, na hora de o celular se localizar ali, você está usando o GPS, não é só o GPS que ele está usando, na real ele está usando também o magnetômetro, porque ele pode funcionar mais rápido que o GPS, ele responde muito bem quando você vira, etc. O GPS pode demorar um pouco mais, então os dois trabalham juntos. Acontece que o magnetômetro serve para outras coisas também. Basicamente, ele consegue perceber quando você aproxima um ímã ou qualquer outro material ferromagnético, tipo aço, do celular. Isso quer dizer também que esse aplicativo Stranger Antenna conseguiria responder se a gente aproximasse qualquer coisa que não fosse exatamente um bombril, mas que mudasse um pouco o campo magnético ali perto do celular. Vamos testar? Minha marreta da inteligência aqui. Ó, com o ímã não preciso nem chegar muito perto, ó, bem de longe ele já tá entendendo. Ó, tá uns 30 centímetros aqui do celular. Ele já consegue perceber. Ó, no nosso painel de ímãs, lá em cima, tem um ímã que é muito forte, que a gente mostrou inclusive no vídeo como ele é feito. Eu chego perto com o celular, assim, tipo 40, 50 centímetros, e ele já consegue reconhecer. Alumínio não rola não.
Duas coisas para dar certo. Primeiro, você tem que ver se os seus celulares realmente têm um sensor de magnetismo. No geral, os celulares mais novos têm. A segunda coisa é que mesmo tendo, talvez você tenha que calibrar. É só vir no menu aqui, aí tem o botão calibrar, e aí você aperta em iniciar. É muito legal essa tela que lembra um computador dos anos 80. E aí você tem que mover o celular em 8, em formato de 8. E ele está calibrando. Outra coisa bacana que acontece é que o plástico não influencia o campo magnético. Então eu consigo aproximar o celular aqui do Bombril por cima da embalagem e ele pega do mesmo jeito. A capinha do celular pode atrapalhar um pouco porque ela é muito mais grossa do que a embalagem de Bombril e eu tenho que chegar o Bombril bem perto do celular para ele conseguir perceber o campo magnético do aço. Porque o campo magnético do aço é muito diferente de um ímã. O ímã é feito para isso, né? Então ele puxa muito forte as coisas. O Bombril nem tanto, porque além de ser um aço bem pouco denso, ele também não é um ímã, então ele tem um campo magnético bem fraquinho. Ainda assim, eu vou colocar aqui um gráfico que mostra o sensor do celular, você vai ver que ele consegue ler com bastante facilidade. Aqui eu tenho um gráfico do campo magnético e se eu não fizer nada, ele não vai mudar, tá? Mas se eu aproximar algum objeto que interfira no campo magnético, você começa a perceber alguma mudança no gráfico ali, ó. Então eu estou girando o Bombril aqui atrás e você pode perceber que ele está pirando ali, o gráfico está mudando muito. Isso quer dizer que ele reconhece que tem alguma coisa ferromagnética se aproximando do celular. Vamos fazer isso com o ímã para ver se dá uma diferença grande também. Olha só, olha o que o gráfico virou só de eu chegar perto. Agora o celular enlouqueceu, né? No fim das contas, a gente tem uma espécie de um detector de metais no celular. Ele não vai conseguir detectar os metais que não são atraídos por ímã, tipo alumínio, cobre, por exemplo, não vai aparecer aqui. Mas aço, ferro, níquel, etc., ou um pedaço de ímã, o celular detecta com certeza. Vamos então para o nosso segundo teste, que é ver se faz algum sentido colocar Bombril na antena. Antes de qualquer coisa, vamos entender como é que funciona a transmissão por radiofrequência, né? Como é que a gente consegue transmitir dados da televisão, do rádio, do Wi-Fi, do Bluetooth, de tudo mais que usa rádio e que faz parte do nosso dia a dia. Tem uma experiência clássica no Manual do Mundo que é essa aqui. Aqui a gente tem uma bobina, é um monte de fio enrolado em volta de uma seringa. Na ponta dessa bobina aqui a gente tem dois LEDs, tá? Eles estão aqui só para ver se está gerando energia o negócio ou não. E aqui eu tenho um ímã, um super ímã. Quando eu jogo esse ímã dentro da seringa e começo a mexer o ímã, a gente consegue gerar energia elétrica. Isso quer dizer que se a gente movimentar um ímã perto de uma bobina, a gente consegue gerar energia elétrica naquela bobina. Até aqui tudo certo. Mas e se a gente trocar esse ímã por um eletroímã? Um eletroímã nada mais é do que uma outra bobina, só que em vez de você tirar a energia dela, você coloca a energia na bobina. Você liga a energia elétrica numa bobina, ela se transforma num eletroímã. Então, se em vez de colocar um ímã, a gente pegar uma... No caso, tinha um ímã aqui embaixo junto que caiu no chão e espedaçou. Era um ímã tão gente boa. Então, se a gente trocar esse ímãzinho que estava lá dentro da seringa por uma outra bobina, que seria um eletroímã, e ficar ligando e desligando essa bobina para ter alguma variação do campo magnético, porque o que faz gerar energia é o ímã se movimentando, tá? Se o ímã estiver parado, ele não gera nada. Então, se a gente tiver uma bobina aqui onde você liga e desliga o eletroímã, você também ia conseguir gerar energia elétrica, tá? Sem encostar uma bobina na outra, porque o ímã também não encostava na bobina, tá? Só uma bobina perto da outra. Beleza? Aqui a gente já tem um sistema de transmissão de energia elétrica, tá? A gente já fez uma experiência no Manual do Mundo de energia wireless, era exatamente isso, duas bobinas, uma transmissora e outra receptora. Se você for pensar aqui, a gente também tem duas antenas, uma transmissora e uma receptora. Se a gente distanciar isso, for distanciando muito, a gente consegue estabelecer algum tipo de comunicação entre essas duas bobinas, tá? Essa aqui fica ligando e desligando loucamente de algum jeito especial e essa aqui vai receber aquele sinal. Lógico, vai ser um sinal muito fraquinho, mas a gente não precisa de um sinal forte, a gente só quer receber a comunicação. Exatamente assim, ou de um jeito um pouco mais complicado, mas simplificando, é bem assim que funciona uma antena, tá? Aqui desse lado a gente vai ter uma antena transmissora, em que a gente liga e desliga de um jeito muito especial. Essa antena ela acaba gerando um campo eletromagnético que é recebido por essa antena aqui, que fica no seu rádio, na sua televisão, no seu celular
etc. É por isso que a onda é eletromagnética, porque a gente está mexendo no campo elétrico e no campo magnético. No caso da experiência aqui, no começo a gente mexeu só no campo magnético, mas é um jeito de explicar o que está acontecendo. Essa antena, ela poderia ser formada de qualquer metal, então em vez de eu enrolar cobre aqui, eu poderia enrolar alumínio, eu poderia enrolar ferro, que daria certo também. Então as antenas, elas podem ser de qualquer metal, basicamente até de qualquer formato. Acontece que se você mudar o formato da antena, se você fizer antenas de formatos bem especiais, você consegue preparar essa antena para receber melhor um sinal de televisão, por exemplo, um sinal de rádio, ou para receber um canal específico de uma televisão até. E é por isso que as antenas têm formatos diferentes. Se você colocar um bombril na antena, você está aumentando a área de recepção do sinal daquela antena. Então, teoricamente, você está melhorando a antena, mais ou menos, porque também você está mudando o formato da antena. Então, se ela estava recebendo um sinal específico, ou ela estava mirando em algum ponto certinho, porque é dali que está vindo o sinal, no momento que você coloca o bombril, a antena passa a ficar mais omnidirecional, ou seja, ela recebe sinal de tudo quanto é lado e também não está tão preparada para receber os sinais daquela frequência. Então o bombril pode ajudar, por um lado, se a antena estiver mal posicionada, se ela não estiver apontando para o lugar certo, se ela não tiver o formato certo, ou pode atrapalhar se a antena estiver muito bem colocada. Vamos testar agora, que a gente já viu toda a teoria, para ver se na prática ela vai melhorar ou vai piorar. A gente não consegue testar do jeito que se fazia nos anos 80, com uma televisão de tubo, uma antenona VHF lá em cima, simplesmente porque a gente não tem mais aquele tipo de sinal. Agora a televisão é digital, o sinal analógico ele foi desligado já faz um tempo. Então vamos testar primeiro num rádio. O rádio sim, os sinais são muito parecidos com antigamente. Esse rádio inclusive aqui é um rádio retrô, do jeito que eu tinha quando era criança, com essa anteninha que puxa aqui em cima. Ele tem um cristal líquido aqui, mas funciona como um rádio antigo. Eu vou escolher alguma rádio que está pegando mal e a gente tenta melhorar com o bombril. Aqui em São Paulo a gente tem um problema que tem tanta emissora de rádio que uma atrapalha o sinal da outra, então fica meio encavalado uma rádio na outra. Ó, isso aqui tá pegando bem mal, concorda? O sinal tá horrível, vamos colocar o bombril. Na real, quando eu coloco o bombril, eu percebo que aumenta o chiado. Então o rádio está recebendo mais sinal, só que sinal sujo, não exatamente o que eu quero receber. Olha só, vê se você consegue perceber que o chiado faz... O resultado, no fim das contas, não ajuda muito. E no sinal da antena de televisão digital, será que faz alguma diferença? Essa aqui é a televisão que fica na sala de reunião do Manual do Mundo. Teoricamente, ninguém assiste televisão aqui porque está no horário de trabalho, então a gente não tem nem antena para essa televisão. Eu coloquei aqui um cabo coaxial saindo do lugar onde conecta a antena, só para a gente ver quais são os canais que ela acha usando só um cabo, sem antena nenhuma. Olha só, terminou o escaneamento da TV digital, 42 canais encontrados, nada na TV analógica, agora ele está escaneando TV a cabo, aqui não tem TV a cabo, então não vai achar nada. 42 canais. Vamos colocar um bombril e ver a diferença que vai dar. Vou botar um pouquinho de bombril em uma ponta e um pouco na outra ponta do cabo. Você pode ver que agora a gente tem praticamente uma antena de bombril. Vamos ver quantos canais ele vai achar. Olha lá, tá perto. Deu 42, agora já achou 39. Se ele achar, 40. Se ele achar mais 3, o bombril venceu. Vai, televisão, 41, falta 2. Empate. Ganhou o bombril! Pelo menos fez um canal de diferença, já fez. De algum jeito já vale a pena botar o bombril ali na ponta do cabo. 42 canais sem o bombril na ponta, 43 canais com o bombril na ponta. Ou seja, alguma diferencinha faz. Conclusão, bombril na antena funciona um pouquinho, de fato deu diferença. Eu sei que dificilmente alguém vai usar um bombril na antena da TV digital, mas acho que vale a pena baixar o Stranger Antena e dar uma olhadinha no bombril funcionando no celular, que é muito engraçado, fechou? Não esquece de dar o seu joinha aí embaixo que no vídeo de hoje deu para aprender bastante coisa.